Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei o horário que vai chegar até você esse story, esse vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre o Dia dos Pais que se aproxima. Estamos no segundo dia de agosto e no domingo, dia 10, será celebrado, principalmente no Brasil, essa data tão querida por todos nós. Em uma data em que muitos ficam felizes, ficam esperançosos, se preparam para viajar, para voltar ao interior, ou ir para a capital, ou para a cidade em que seu paizinho mora. Mas também sabemos que muitos de nós, assim como eu, não temos mais o nosso paizinho da terra, o marido da nossa mamãe, o que nos ajudou a nos trazer para o mundo. Muitos de nós, nessa data, em que a maioria está comemorando, está abraçando, está convivendo com seu paizinho, nós que já deixamos ele ir morar no céu com Deus, muitos ficam reflexivos, até mesmo com o pensamento de tristeza e com o sentimento da saudade. Não que a saudade seja um sentimento ruim, não. Não é isso que nós queremos abordar. Nós devemos sentir saudade, porque se nós não sentir saudade, nós não tivermos emoção, nós já morremos. Que sentido tem nós estarmos aqui se nós não tivermos sentimentos? E o amor não morre. Ainda mais para nós, espiritualistas, homens e mulheres de fé, em que acreditamos, em que confiamos, em que Deus, em que a alma continua, em que a alma não morre. O que morre, o que nós levamos para o cemitério, é o despojo, é o corpo, é a matéria. Mas aquele ser, aquele ente querido, hoje nós temos meu pai, mas pode ser um tio, um irmão, um filho, uma filha, uma esposa, um marido, um namorado, um amigo, uma amiga. Aquele ente querido que nós levamos para o cemitério é só o corpo. A alma dele, o espírito dele, aquela imagem que nós conhecemos, está viva. E aquele amor, aquele mesmo amor que esse pai, que nosso tema de hoje é o pai, tinha por nós, enquanto ele estava entre nós, convivendo com nós, que ainda estamos aqui, deste lado, aquele amor, aquele sentimento, ainda existe. Não morreu. Não se acaba. E aí, meu amigo, minha amiga, você que porventura, no Dia dos Pais, domingo dia 10,
sente um aperto, uma angústia, uma saudade, e dê vontade de chorar, dê vontade de ficar triste, não fique. Não se desespere. Sei que não é fácil, pois você queria que seu paizinho, aquele ente querido, estivesse com você agora, para poder contar as suas aventuras, desabafar, como você fazia quando você era criança, adolescente, quando você ia contar para o seu pai as primeiras conquistas, as derrotas, pedir conselho, pedir orientação. Mas por que nós dizemos, não fique triste, não chore? Porque você, eu, nós, ainda podemos contar para nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso avô, nosso ente querido, que já partiu, quase do mesmo jeitinho em que falávamos quando íamos na casa deles, lá no interior da sua cidade, ou na capital, os que têm os pais chique, né, que moram nas capitais. Mas a maioria, a grande maioria, os filhos vão para a capital e os pais ficam no interior. Então, quando você quiser contar, quiser desabafar, vá para o seu quarto, vá para o cantinho, e que você se sinta à vontade, e desabafe. Chore se for preciso, mas chore não com a dor da saudade, aquela que machuca, aquela que dói. Chore dizendo que, apesar do tempo, apesar da distância, apesar da demora e do reencontro que haverá, ainda que leve 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas esse encontro, reencontro, haverá. E desabafe, fale, procure ter boas memórias, boas lembranças, porque o nosso sentimento, a nossa emoção reverbera no nosso ente querido. Se nós estamos tristes, se nós estamos chorosos, com ar de tristeza, o coraçãozinho deles, o peito deles, se angustia. E lá onde eles estão, nas colônias espirituais, nas cidades espirituais, ou no céu, como queiram, ou no paraíso, como queiram, eles não conseguem se sentir totalmente felizes, porque eles sentem no coração a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso desespero. Sei, meu amigo, minha amiga, eu também perdi meu pai. Acho que deveria ter no máximo uns 5 anos, 4 para 5 anos de idade. Não tive pai. Não tenho pai. Mas sei que ele nunca me abandonou, pois eu via em sonhos, assim como eu sei que você, em algum momento da sua vida, se não teve um único sonho com seu ente querido, que você ama, que você tinha ligação, se não teve ainda, saiba que terá. E a maioria dos sonhos que você teve com seu ente que já partiu, que no caso estamos falando do pai, mas pode ser o filho, pode ser uma filha, pode ser uma avó, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser um amigo, pode ser um irmão,
pode ser uma esposa, pode ser um marido. Saiba que pelo menos em um desses sonhos, um ou dois, ou a maioria, foi real. Foi um encontro que Deus permitiu para consolar o seu coração, para essa alma dizer: fulano, fulana, eu estou em paz, eu estou bem. Siga a sua vida, conquiste os seus sonhos, realize seus desejos, sem pressa, na calma, porque um dia estaremos do lado de lá, no caso, unidos novamente, porque um dia a humanidade entenderá que nós somos imortais. O que morre, repito, é o corpo, é a matéria, isso aqui. Mas a essência, o que domina, o que faz essa máquina funcionar, o eu, ela existe e continua existindo, só que numa outra dimensão, num lado invisível. Então, meu amigo, minha amiga, o dia dos pais está se aproximando. E se você é daquelas, que nessa data, enquanto você vê seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos, as pessoas da cidade, nas praças, nas casas, comemorando, fazendo churrasco, piquenique, encontros, indo para restaurante com seu paizinho, não fique triste, não se ache um desprezado por Deus. Porque nessas datas especiais, como finados, Dia dos Pais, Dia das Mães, Deus permite que esses irmãos, que essas irmãs, que já não estão entre nós, possam visitar os lares ou os lugares santos, e que esse filho, e que esse pai e que essa mãe se encontram. E muitas das vezes é nesses momentos de datas que vocês se sentem abraçados, se sentem com o coração confortados, porque é real, nós estamos sendo confortados, abraçados. Não se sinta jamais com a consciência pesada, porque você está tendo alegrias, você está crescendo profissionalmente, emocionalmente, que você está evoluindo, mas você não tem a graça de poder chegar em casa, ou pegar o carro, ou pegar o ônibus e ir no feriadão para contar para o seu pai que não estava entre nós as alegrias da sua vida, as suas vitórias, os seus merecimentos. Não fique triste, não pense o que a maioria pensa. A maioria pensa: meu pai, queria tanto que meu pai estivesse aqui para ver minha vitória, ver como eu cresci, foi uma família bonita. Ele ia gostar tanto do netinho, da netinha. Não se engane. Seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seu ente que já partiu, com a permissão de Deus, sabe e comemora todas as suas
conquistas, sabe de todas as suas vitórias. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós temos a vida salva e essas conquistas nos é dada por Deus, muitas das vezes, porque eles, nossos entes queridos que estão do outro lado de lá, continuam orando, rezando, intercedendo por nós, assim como você que é pai, você que é mãe, intercede por um filho, por uma filha, tentando proteger, tentando amparar, tentando ajudar o máximo que pode. A mensagem de hoje é curta, mas é um preparativo. Parece domingo que se aproxima. Esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de agosto. Domingo que vem, amanhã é dia 3, mas é no domingo dia 10, o segundo domingo de agosto, que é o dia dos pais. E se por um acaso, para terminar o vídeo, se por um acaso você se sentir nesse dia triste, saudoso, até chore um pouco porque nós somos seres humanos, mas logo em seguida procure orar, procure rezar, pedindo para que seu paizinho que não está mais entre nós receba, aonde ele estiver, toda a graça, todo o amor, em dobro do amor que ele te deu quando ele estava te amparando nos braços, cuidando da sua juventude, da sua adolescência e te aconselhando na sua vida adulta. Uma oração nunca é desperdiçada. E a oração, no momento em que nós fizermos com o coração aberto, ela vai direto, sem escala, na mesma hora, no mesmo momento, ela chega nesse espírito, nessa alma, e como um bálsamo, envolve o perispírito dele e o acalma, lhe transmite o amor, lhe dá a paz e a segurança que ele ou ela precisa para seguir em frente. Porque nós, meus amigos, minhas amigas, estamos sempre em evolução. E estamos em evolução aqui. E quando desencarnamos, quando partimos, quando morremos, continuamos em evolução. Sem a matéria, mas o pensamento, o sentimento, as ideias, o eu é o mesmo. E, portanto, o amor não morre. O amor continua. De uma outra forma. E de uma outra maneira. O que nos cabe é procurarmos sermos felizes aqui, enquanto estivermos aqui. Porque o ente que está lá não quer nos ver triste. O ente que está lá não quer nos ver só. Porque sabe que cada um de nós precisa de um novo amor, de alguém que nos ame, de alguém que cuide de nós, que nos ampare, agora e principalmente no momento da maturidade, chamada velhice, com seus 70, 80, 90 anos, e que o nosso corpo precisa. Não adianta querer fugir. Então o ente de lá não quer que nós deixemos nossa vida de lado
Ele quer que nós continuemos conquistando, lutando, persistindo no bem, mas acima de tudo, sabendo que onde quer que eles estão bem, eles estão saudáveis, eles estão firmes e orando, rezando e de vez em quando nos visitando através dos sonhos. Essa era a mensagem do Dia dos Pais para você, para mim, para todos nós, os que têm, os que ainda têm, e nós, assim como eu, que meu paizinho, nosso paizinho, partiu, já foi embora. Foi primeiro porque ele veio primeiro. Eles vieram primeiro que nós, eles vão embora primeiro que nós. Temos que respeitar a fila e seguirmos em frente. Tudo o que eles querem é que nós seguimos em frente. Arrumemos um novo amor. O que contaríamos para eles? Contemos para o nosso padrasto, uma pessoa que está com a nossa mãe, com o nosso pai. Não vai substituir, porque ninguém é substituível. Mas vai ajudar para que nós convivemos e evoluímos, crescemos aqui na Terra. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, com Jesus. Muita paz, muita saúde. E que semana que vem vocês possam estar aqui novamente. Obrigado pela paciência, gratidão por escutarem. É um desabafo, é um estudo que fazemos juntos. Gratidão, amém e até logo mais.